Depois que comecei a fazer exercícios para entrar na escola de sargento das armas, eu comecei a ter muitos inchaços em lábios que não melhoravam com o uso de remédios. Eu fui a vários médicos e depois de muito tempo, um alergista disse que tinha fechado o diagnóstico de angioedema hereditário. O meu mundo caiu, pois vai me prejudicar no exército. É importante isso, né? Estou acreditando no diagnóstico, pois como a doença hereditária, eu não tenho nenhum caso na família. Deixa eu ler aqui de novo. O meu mundo caiu, pois vai me prejudicar no exército, na prova que ele vai fazer para a escola de sargento das armas. E não estou acreditando no diagnóstico, pois como a doença é hereditária e eu não tenho nenhum caso na família. É um negócio complicado, né? Assim, certamente eu não posso aqui dizer se seu médico está certo ou está errado. Eu acredito que seu médico esteja certo no diagnóstico, né? Porque ele te examinou, ele conversou com você, ele abriu um prontuário, ele colheu uma história clínica, ele examinou você detalhadamente, pediu os exames, né? Se ele chegou a essa conclusão é porque realmente deve ser isso, né? Agora, o que acontece é o seguinte, você me falou muitos inchaços, né? Tá. Muito bem. Deixa eu entender então aqui. Você começou a fazer atividade física. Então, o angioedema hereditário, conversando aqui, corroborando para a situação que o médico fez o diagnóstico, o angioedema hereditário, ele pode se iniciar, muitas das vezes, por causa de gatilhos, né? Então, suponhamos, o paciente faz uma cirurgia, aí começa a inchar. O paciente toma algum remédio, aí começa a inchar. O paciente faz atividade física, começa a inchar. O paciente faz um procedimento dentário, começa a inchar. Ou seja, são os gatilhos. Estresse também, o estresse emocional. O paciente acabou sofrendo um estresse emocional e começa a inchar. Inclusive, antigamente era chamado de edema angioneurótico, né? Porque usava esse termo neurótico porque alguns médicos viram a relação do início de uma forte emoção e começar a inchar. Então achavam que era uma neurose psiquiátrica o início desse angioedema. Então assim, até aí está coerente, né? Ou seja, você começou a fazer atividade física, você tem que fazer a prova, o TAF, né? Teste de aptidão física do Exército, e você começou a se preparar na corrida, na parte de musculação e tudo isso, e isso pode ter sido um gatilho. Algo interessante também é que você deve ser um adulto jovem, né? Para estar fazendo prova para sargento, não deve ser de meia idade. O adulto jovem também estaria relacionado no diagnóstico para angioedema hereditário, né? Porque, bem na verdade, o angioedema adquirido, ele é mais comum em pessoas mais velhas. Ele começar a se manifestar porque ele não é provocado por causa da questão genética. Ele é provocado pela diminuição do inibidor de cianoesterase e de todo o sistema complemento por algum processo inflamatório crônico, alguma doença reumática, alguma doença linfoproliferativa, algum câncer, né? Que faz o consumo de todo o sistema complemento, dentre eles o próprio inibidor de cianoesterase. Então, você, para estar fazendo prova para sargento das armas, provavelmente você é jovem. E você estaria dentro daquele perfil, né, do diagnóstico do angioedema hereditário com o aparecimento, com o agravamento por alguma situação. Em relação a você não ter tido ninguém na família, né, com angioedema hereditário, 25% dos casos de angioedema hereditário, né, começam em pessoas que nunca tiveram passado familiar, ou seja, a pessoa sofreu uma mutação durante a concepção, né, então aquela mutação ela é sua e você vai passar para os seus descendentes, infelizmente, pode passar para os seus descendentes, né? Não necessariamente vai passar obrigatoriamente, mas você pode passar, por isso que uma avaliação genética, um aconselhamento genético com um geneticista é importante. Mas 25% dos casos de angioedema hereditário acontecem assim. Como é que se faz o diagnóstico do angioedema hereditário? O primeiro diagnóstico é o clínico, né? Ou seja, o paciente incha com urticária ou sem urticária. Então, se o paciente incha sem urtica, a gente pensa realmente na possibilidade do paciente ter um angioedema, tá? Se o paciente incha com urtica, então a chance é praticamente zero, é quase zero, mas em medicina a gente não pode dizer 100% sempre, né? Então a gente tem que realmente tentar fazer o diagnóstico diferencial e colocar uma pulgazinha atrás da orelha, mas a chance é muito pequena. Então, se o paciente incha sem urtica, aí a gente pensa em angioedema não alérgico.
Sendo angioedema não alérgico, aí a gente vai entender se é um angioedema hereditário ou adquirido. Tá? O angioedema hereditário, ele é dividido em dois tipos. Ele é dividido no angioedema hereditário tipo 1 e tipo 2. E como é que a gente faz, então, a investigação laboratorial? O primeiro exame que a gente pede é o complemento C4. Então, se o C4 ele vier normal, a gente vai pensar que não houve um consumo de complemento. O inibidor de C1 funciona bem, mas ele tem uma quantidade pequena. Ou angioedema do tipo 2, aonde você tem justamente uma quantidade normal do inibidor de C1, porém ele funciona mal. Tá? É a situação. O angioedema adquirido, tudo vai baixar. Baixa C4, baixa o C1q, baixa o inibidor de C1, baixa tudo. Tá? Então essa é a diferenciação, é assim que a gente faz o diagnóstico, tá bom? Espero ter te ajudado, me alonguei um pouquinho em relação a isso. Um abraço, obrigado.